3 comentários aleatórios sobre a temporada. 1. Cássia Kiss entrega tudo, como é que pode? Outro nível. 2. Nem acredito que eles colocaram um lobisomem nessa temporada. Agora o bicho vai pegar. Bicho, pegar, lobisomem... Nossa, esquece. E 3, se a série teve inspiração aqui no Paraná, cadê o povo falando piá? Aí, ficaram devendo. E na semana chegou na plataforma do Globoplay a nossa sériezinha de terror nacional tão querida. Sim, estou falando de Desalma. E será que esse segundo ano de produção vem com tudo? Tá dando pra passar aquele medinho? Então fica comigo nesse vídeo para comentarmos de tudo que rolou. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador e esse é meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos que também gostam de séries, filmes de terror, suspense. Aqui no canal tem muito conteúdo, inclusive vou deixar a playlist aqui na descrição. Dá uma conferida aí, beleza? E claro, aquele último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu essa segunda temporada, siga por conta e risco. Gente, já começa o vídeo aqui fazendo uma reclamaçãozinha. Achei meio estranho o Globoplay não ter quase divulgado essa segunda temporada de Desalma. Eles chegaram tipo nessa última semana e jogaram informação na nossa cara. Temporada estreia dia 28 e é isso. Malmente lançaram um trailer. E pra quem já me acompanha aqui no canal há algum tempo, vocês viram que no início do ano eu postei um vídeo falando sobre séries de terror aguardadas pra 2022. Inclusive vou deixar aqui nos cards, quem não viu, dá uma conferida. E lá comentei de Desalma porque era uma das que eu mais estava esperando, mais na expectativa. Tinha gostado muito da primeira temporada. Foi um trabalho que surpreendeu muita gente, até porque é uma das primeiras grandes produções voltadas pro terror aqui no Brasil, e tá muito bem feito. E já fazia um tempinho que eu tava acompanhando as notícias, quando chegaria essa nova temporada, tava tudo muito no sigilo, muita pouca informação do que esperar desses novos episódios. E eu acho que eles poderiam ter divulgado mais, é um trabalho que merece. Enfim, mas chegou, então vamos comentar de tudo que rolou. As tretas, os rancores entre as famílias da cidadezinha de Brígida, todos os segredos do passado que agora estão sendo desenterrados. Então, a série retorna alguns meses após os eventos finais da temporada anterior, e de início, o que já era esperado devido ao gancho deixado anteriormente, a Halina e o Roman voltaram à vida, assumindo as identidades da Melissa e do Boris. Mas é claro que a farsa não duraria muito tempo, o pessoal em volta notaria que alguma coisa errada não está certa nessa história toda, e eu confesso que eu não curtia muito a Melissa. Ela é uma personagem mais chatinha, e aqui como Halina ficou muito melhor. A atriz teve maior presença, e é aquilo, não adianta interpretar um vilão, uma pessoa mais ambígua, mais sarcástica, é muito mais legal. E foi o que rolou com ela. Apesar da Halina não ser a vilã, nessa série deparar o Roman e meio que se vingar dele, ela acabava sendo meio grosseirinha com a mãe e com a criança lá, a irmã, o que não condiz muito com a personalidade da Halina. Ela sempre pareceu de boas, mas aqui dá pra entender que ela veio só cumprir com essa sua missão, e querendo ou não, aquela é a família do cara que desgraçou sua vida, então vamos dar um desconto pra impaciência da Halina. E o Roman, fala sério, ele assumiu o corpo do ex-amadinho, e não bastando isso, entrou no corpo do seu filho, a criança que não tinha nada a ver com o rolê, e ainda fica puto com a Halina por ter invadido o corpo da sua filha. Meio hipócrita, não? E dele foi pior, porque as consequências do que ele fez caíram sobre o Anatoly de uma forma muito grave. Mas eu já comento disso. Bom, e nesse climão dos mortos voltando à vida, vamos acompanhando os acontecimentos que se seguiram em 2019 e também cenas do passado, como em 1985, 7 anos após a morte da Halina, e alguns pontos no final dos anos 80. E aqui eles trouxeram mais a fundo a história do Alexei, o irmão da Ignis, que foi revelado estar vivo no final da temporada anterior, e também tivemos a adição de 2 novos personagens, a Mikaela, que é a irmã da Aya, e o Tryon, que ainda tá um mistério o que ele é. Bom, mas sobre a Mikaela, achei uma ótima adição, porque trouxe algumas explicações necessárias e também maior peso para os conflitos entre as famílias locais. Ainda mais quando ela revelou que teve um caso com o Viktor Skavronski, difícil, né, falar, sobrenome forte, puxado. E o Pavlo é filho dele. E esse enredo trouxe muito mais camadas pra trama. A gente sempre se perguntou o que aconteceu com a mãe do Pavlo, por que ele foi criado pela Aya. E a série traz muito dessa questão das mães, até que ponto elas vão pra proteger os filhos ou vingá-los. Como acontece com a Aya, a Halina, a Ignis e o Anatoly, ou a Giovanna e a Melissa, e também agora a Mikaela, que deixou seu filho e fugiu de Brígida para não ser morta. E obviamente o Pavlo inicialmente teria uma
certa resistência quanto a esse retorno da mãe, a qual ele nunca conheceu. Claro que ele sempre teve esse sentimento de rejeição, e agora ele ainda tem que lidar com o fato de ser irmão da Ignis e do Alexei, ou seja, ser um Skavronski, família que ele tanto repudia. E aproveitando que falei do Alexei, outro ponto bem positivo e bem interessante dessa temporada foi eles abordarem o que aconteceu com ele e toda essa injustiça com relação à culpa que ele assumiu inteiramente no assassinato da Halina, sendo que foram os outros dois que tinham dado de fato um fim à vida dela. E gostaria até de elogiar aqui a atuação do Alexei jovem. Acho que o ator transmite um ar tão confortável no papel, passa naturalidade. E outro ponto é a relação dele com a Ignis, essa cumplicidade de irmãos, relação forte, é algo que eu me identifico, que eu tenho com a minha irmã, então achei um acerto eles investirem nesses personagens. E outra coisa é que com essa volta do Alexei fica a pergunta: quem foi enterrado no seu lugar? E não é que quando for desenterrar o corpo, vou encontrar em perfeito estado, que não fazia sentido algum, considerando todo o tempo que passou. Aí, a partir disso, um corpo sem cabeça, mais uma cabeça encontrada na temporada anterior perdida na floresta, soma 1 mais 1 e não é que tudo bate? E eis que temos o retorno de Trajan. E, gente, eu achei essa uma das melhores partes dessa segunda temporada. Todo esse mistério que o personagem carrega, ele chegou ali nos anos 90 em Brígida, com toda a promessa do que parece acertar as contas com a Aya, e não dá pra saber ainda se ele é um lobisomem mesmo, pelas características apresentadas, da bala de prata, a lua de sangue, come carne humana, ou será que é outra coisa? Ficou no ar e me deixou bem curioso. Quero saber mais, eles souberam jogar aí. E também só mais uma adição que eu quero comentar é da investigadora, que ela era uma personagem que a gente notava que tava ali no meio deles, jovem antes, mas não aparecia ela agora. E eu até ficava, será que ela morreu, aconteceu alguma coisa? E não, ela saiu de Brígida, posso testemunhar, e retornou agora investigando esse caso. Então foi outra personagem que também respondeu uma dúvida da primeira temporada. E puxando o gancho pra Aya, gente, não tem mais nem o que dizer da Cassia Kiss. Essa mulher nasceu pra esse papel. A força que ela transmite, quando ela tá em cena, não sobra espaço pra ninguém. Tá simplesmente perfeito. E o mais legal é que a personagem é muito concreta, muito real, porque ela apresenta uma personalidade bondosa em certos aspectos, totalmente compreensiva, mas em outros ela chega a ser meio rude com os demais. Ela também é muito coerente, mas também não se importa muito qual vai ser o preço para atingir seus objetivos e por cima de quem vai ter que passar. E tudo isso torna ela bem humana. Aqui é muito sábia, mas também erra, e achei comovente o encontro dela com a Halina. Até eles trouxeram um pouco essa discussão sobre você poder passar um tempo com as pessoas que você gosta e perdeu, se despedir ao menos, ter essa chance, e ela conseguiu ter um momento com a filha. E no fim vimos a Halina pedindo para ela se tranquilizar, que ela tinha que aceitar a sua morte, e até porque a mãe passou esses últimos 30 anos só nessa sede de vingança, o que também acabava prendendo a própria Halina ali. Ah, gente, um comentário aleatório. Esses dias vi que a Cassia Kiss passou mal nas gravações devido às baixas temperaturas. Aí eu pensei, a galera tá empenhada mesmo nessa produção. Pense só. Mas voltando ao assunto, vamos comentar do Anatoly. Essa criança teve destaque na temporada anterior, aí nessa começou meio apagada, mas da metade pro fim voltou com tudo. E ele passa aquele ar macabro de criança de filme de terror, só com aquele olharzinho de canto te encarando, aterroriza a gente assim, qualquer um só para e pensa antes de fazer qualquer coisa. Até aquela cena dele chamando a Ignis de mamãe, abraçando, lembrou muito a cena da Samara lá do Chamado, quando ela chama a Rachel de mãe, sendo que o filho da Rachel nunca chamou ela assim. Quem lembra desse momento? E sem comentários daquele boneco dele, tá concorrendo com a Annabelle. Quem quer dar um brinquedo desse pra uma criança? De noite ficar olhando assim no quarto pra aquilo, imagine. E assim, eu até me identifico com o Anatoly. Se fosse pra eu ser um personagem de filme de terror, certeza que eu seria tipo ele, ou que ele fica ali no canto desenhando coisa estranha. Enfim, mas assim, eu tô com dó do Anatoly. O final dele foi tenso. A hora que eles começaram o ritual, sabendo que ele já tinha passado por um antes, ficou aquela sensação que talvez dessa vez não ia dar boa. Seria muita sorte salvá-lo 2 vezes. Só que ao mesmo tempo achei que a série não ia matar a criança do elenco, até porque o pai dele já tinha morrido pouco antes. E foi pesadão. Nossa, que da hora que a mãe dele pegou assim, chorando e abraçando. E a Ignis, coitada, já pagou tanto de trouxa nessa vida, sofreu tanto, perdeu muito, e agora o filho. Só que não podemos esquecer que estamos falando de Brígida, onde tudo pode acontecer. Pode ser que ocorra algo
nessa parte aí do Anatoly. Não fique por isso, não sei. Até ficou em aberto esse ponto da Aya ser presa, incriminada por prender o Alexei. Há muitas questões entre essas duas famílias a serem resolvidas. E outro ponto, será que tivemos mesmo o fim do ciclo Halina e Roman? Algo que não entendeu, o Roman foi mandado pro inferno e a Halina se libertou de vez ali da floresta, dessa vingança. E eles devem entender que o lobisomem lá vai ser o vilão da próxima temporada. E ele vai atrás da Aya, ninguém segura aquela coisa. Vamos aguardar. Bom, o que eu posso dizer no geral dessa temporada, eu gostei bastante. Diferente da anterior, eles trabalharam com um terror mais materializado, digamos assim. Porque na primeira, os personagens no geral eram assombrados por espíritos, algo que ninguém via, inanimado, mais terror psicológico. Já na segunda eles tomaram uma forma, corpos de pessoas vivas, são mais palpáveis. Em resumo, a primeira é mais assustadora, vai passar um pouco mais de medo, aquela tensão gostosa que a gente adora. Não sei porquê, né, a gente adora passar um medo, não faz sentido, se parar pra pensar bem. E essa segunda se aprofunda mais nesse lado místico do seriado, traz novamente aquilo de tragédias do passado que ainda reverberam no presente, lugares marcados por algo ruim. E eu acho engraçado o tom de suspense, mistério que eles colocam em tudo. Tipo, qualquer cena de diálogo entre os personagens, eles metem aquela trilha sonora sinistra e falam devagar, olhando pro nada, como se tivesse alguma coisa ali. Contra o gol e pro tom macabro, sem dúvida. Eu não sei pra vocês, mas pra mim Desalma pega muito na memória afetiva. Os cenários, os costumes, os contos, é muito Paraná. Meu avô me contava muito desses causos. Eu adorava essas histórias, mais terror, desde criança. E a série traz exatamente isso. Até comentei no outro vídeo de Desalma que eu tava com um pouco de receio de uma nova temporada, porque tem muitas séries que começam a renovar, mas sem ter um conteúdo tão forte. E acaba que a história fica esticada. Mas esse com certeza não é o caso de Desalma. Agora, após ver essa segunda, sim, senti uma confiança e tô com muita expectativa para uma terceira. Bom, para finalizar, dou os parabéns para esse trabalho. Essa produção assim tá muito boa, continua muito bem feita, fotografia, toda a caracterização dos personagens, trilha sonora excelente, sim. Tudo tá muito perfeito. Um ponto só que eu observei nessa temporada é com relação a alguns personagens que na primeira tiveram um grande destaque, assim, bastante tempo em tela, e aqui foi cortado, não tiveram tanto papel e não foram tão relevantes na trama em si. Como o caso da Giovanna, por exemplo, e o grupinho de jovens ali, adolescentes de 2019. E outro ponto também que eu acho que talvez me passou uma sensação foi nos 2 primeiros episódios, como eles tinham bastante enredos e trouxeram vários personagens, foi bem picoteado, assim, as tramas foram sendo apresentadas várias cenas, assim, intercaladas de vários personagens e talvez seria legal eles concentrarem. Eu gosto quando dá uma concentrada em alguns pontos e nesses 2 primeiros episódios eu tive essa sensação, mas depois, assim, eles ajustaram cada episódio voltado mais para um ou para outro núcleo de personagens e ficou muito bom. Então, assim, gostei. Acho que esse é o único ponto que, pra mim, questão de gosto mesmo, eu acharia que fica melhor se eles dessem assim, uma juntada ali nos 2 primeiros episódios. Mas não tem, sim, nenhuma relevância. Enfim. E um último comentário. Ô galera nessa série que adora apagar bituca de cigarro na xícara. Ou de café, ou sei lá o que eles estão tomando. Perceberam? Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês já assistiram a segunda temporada de Desalma, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, gostaram ou não. Tá melhor que a primeira? Não tá? Estão ansiosos pra terceira? O que vocês esperam? Comente. Se gostaram do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos que também adoram séries de terror, séries nacionais. E o vídeo de hoje vai ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!